será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação me chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso me fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine nesta hora, ó Pai, para que possamos compreender a Tua palavra e que ela faça morada em nós e frutifique, Senhor, e que de agora em diante, ó Pai, não sejamos mais a mesma pessoa, mas gente transformada, dia após dia, domingo após domingo, pelo poder da Tua palavra, Senhor, porque somos todos Teus discípulos e queremos aprender de Ti, ao Divino Mestre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, existe um ditado, eu acredito que aqui deva ser conhecido também, que é muito comum, pelo menos na minha terra, que é o quem quer, faz. Quem quer, faz. Não existe empecilho, né, para se fazer uma coisa quando se quer muito fazê-la. Quando a gente não quer, a gente arranja desculpa. A gente inventa um monte de coisa, elabora um monte de ideia na cabeça para tentar se justificar porque não quer fazer determinada coisa. É sempre assim, irmãos. Por exemplo, um casal de namorados sabe muito bem o que é se dedicar, né, ao outro quando se está gostando muito, né, se move céus e terra para poder estar com a pessoa amada. E quando, por exemplo, esse amor, essa paixão começa a esfriar, os sintomas também são muito claros, que é quando há perda de interesse, né? E começa a se dar desculpa e estar junto já não é mais tão prioritário, e começa a se substituir para se fazer outras coisas. Enfim, quando a gente quer muito fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. Se alguém quer muito passar no vestibular, passar num concurso, vai lá e estuda, não tem desculpa. É assim que são as coisas. De fato, a gente sabe que alguém, que nós queremos muito algo, pelo tanto de esforço que nós movemos para tentar realizar os objetivos que queremos. Irmãos, e esta narrativa aqui, ela nos mostra
quão grande é a vontade de Deus de nos salvar. Porque Deus fez o impossível acontecer por causa do amor ao seu nome, à sua glória e por amor de mim e de você. Porque Ele fez coisas que simplesmente não existiam. Ele destruiu qualquer lógica para realizar o seu plano de salvação e pudesse fazer com que pessoas pudessem novamente ter acesso a Ele por meio de Jesus. Ele fez o impossível para cumprir o seu plano de redenção da humanidade, para que pudéssemos ser salvos através de Cristo. E isso fez com que alguém aqui louvasse muito, ou melhor, duas mulheres louvassem muito o nome de Deus por conta dos poderosos feitos dele. Por isso que se nós podemos dar um tema, um título para a nossa segunda mensagem a respeito do Advento, a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, nós podemos dizer que é: louve ao Deus que fez o impossível para te salvar. Louve ao Deus que fez o impossível para te salvar. E vamos ver primeiro isso, de que Deus realizou e tem realizado o impossível para que a salvação fosse possível a mim e a você. Que é a primeira parte da nossa narrativa aqui, da nossa história. Quando o anjo, ele visita Maria. E é interessante notar que a primeira coisa que nós vemos é que Deus mesmo monta o cenário, assim como Ele fez com Zacarias. É o que a gente chama em teologia de providência. Sabe quando você, por exemplo, está em apuros, está precisando resolver um problema e pensa: se fulano de tal estivesse aqui, caramba, isso aqui seria resolvido. E de repente a pessoa aparece. Aí você diz: meu Deus, foi Deus que te mandou. Um anjo ouviu e falou para Deus e Ele mandou você. Porque a providência, irmãos, faz com que as coisas caminhem, e a nossa vida seja, digamos que, guiada de tal maneira que a vontade de Deus seja cumprida entre nós, mesmo apesar das nossas escolhas, muitas vezes não agradar a Deus, serem escolhas ruins, mas a providência continua agindo. Ela continua agindo de tal maneira que os planos de Deus jamais serão frustrados, mesmo que a nossa livre agência, o nosso livre agir, contrarie a vontade de Deus. A gente já falou no sábado a respeito dessa diferença entre livre agência e livre-arbítrio. Livre-arbítrio nós não temos, mas livre agência sim. Mas a providência de Deus, ela caminha, ela se desenvolve, se desenrola na nossa história. E aqui nós vemos isso, que o Senhor é o grande diretor daquilo que os teólogos chamavam de grande teatro da glória de Deus, grande teatro da salvação, no sentido de enxergar a história como uma grande cena, na qual Deus demonstra a sua glória, ao salvar pessoas, ao salvar pecadores, e ao também fazer justiça com aqueles que não morrem com Cristo. Então ele envia Gabriel, ele mesmo diretamente envia Gabriel a Maria, na cidade pequenininha de Nazaré. Nazaré era um vilarejo, não era uma cidade importante da Galiléia, que era a região menos importante ali de Israel, nos tempos de Jesus. Maria era uma moça bastante jovem, que estava noiva de José, que era um carpinteiro, descendente de Davi. Olha que interessante. Nesses tempos reinava Herodes, mas o rei, digamos que por direito, deveria ser José. Mas já havia se passado 1000 anos desde o reinado de Davi, muita coisa mudou em Israel naquela época. Mas por direito, deveria ser José o ocupante do trono em Jerusalém. Então não é por acaso que as coisas acontecem, é Deus dirigindo a história aqui. Dirigindo para realizar o maior dos milagres que já aconteceu. O maior de todos, muito maior do que a ressurreição de qualquer morto. Estava ali para acontecer naquele momento. Deus realizou o milagre de fazer uma virgem
ficar grávida. Mas mais do que isso, Deus realizou o milagre de encarnar-se. Esse é o maior dos milagres. Esse é o grande milagre de Natal. É Deus encarnado. É por isso que o anjo, quando vai falar com Maria, Maria fica bastante assustada, obviamente, porque a aparição do anjo e o anjo falando muito bem a respeito dela, né, e ela mesma se vê como alguém muito humilde, que não é, digamos que, alguém merecedor daquele tipo de saudação, aquele tipo de saudação positiva, né, muito boa, muito bonita. O anjo fala para ela: você ficará grávida, terá um filho, e lhe porá o nome Jesus, que significa Deus salva, Javé salva. E esse será grande, algo que ele também fala a respeito de João a Zacarias, mas há uma diferença. Ele também será chamado de Filho do Altíssimo. E é aqui onde está o grande milagre do Natal, o grande ato do Senhor em fazer algo impossível acontecer. Ele, na verdade, realiza 2 milagres em um. O primeiro é o impossível de uma mulher virgem ficar grávida. Irmãos, é um milagre, não tem como a gente explicar, tá? Não tem como a gente ficar elucubrando, né, pensando respostas milaborantes. O que a gente tem que fazer é crer. Crer que o Senhor é capaz de fazer coisas impossíveis de fato, por como Ele tem feito. Não dá para a gente explicar como é que se sucedeu esse milagre, mas nós sabemos apenas aquilo que o anjo diz que vai acontecer. Que o poder de Deus envolverá Maria de tal maneira que Ele fará com que um novo Adão surja do ventre de Maria. Como assim um novo Adão? Irmãos, há um paralelo, e isso é muito explorado em Romanos 5. Na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, no capítulo 5. Um paralelo muito forte entre Jesus e Adão, no qual o apóstolo ele mostra que onde Adão errou, Jesus triunfou. Jesus fez tudo correto. Se Adão pecou ao comer do fruto, a desobedecer a Deus, Jesus em tudo foi obediente. Então, se o pecado entrou por meio do primeiro homem criado por Deus, um homem que não foi criado por outro ser humano, nem pela vontade de um outro ser humano, e essa é a grande ênfase do anjo, quando o anjo diz: olha, é o Espírito Santo que fará com que você ficará grávida. Ou seja, não é nem a tua vontade, a vontade da tua carne, nem do teu noivo. Tanto que ela ficará grávida antes de casar-se com José efetivamente. Nós cremos, irmãos, que Maria e José tiveram uma vida de casados comum, tá? Porque nós não entendemos que o sexo, dentro do seu contexto correto, do casamento, ele é uma coisa ruim, muito pelo contrário, nós cremos que é uma coisa boa. Então não há nenhum problema o fato de José e Maria terem tido outros filhos depois de Jesus. Não há nenhum problema com isso. Mas o fato é que, assim como Adão foi feito por Deus, por vontade de Deus, a sua imagem e semelhança, e por meio do seu pecado entrou o pecado no mundo, Jesus é aquele no qual Deus também está criando alguém, está fazendo com que um ser humano nasça por vontade única e exclusiva do próprio Deus, sem nenhuma intervenção humana. Então, nesse sentido, ele é sim um equivalente a Adão. Ele é alguém que é filho de Deus, como Adão foi. Na verdade, ele é muito mais, porque ele é filho de Deus, porque ele é também o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. E por meio dessa criança, que será fruto da vontade única e exclusiva do Senhor Deus, haverá salvação possível para o mundo, onde, da mesma maneira que entrou o pecado por meio de um homem, entrará também a salvação, a graça por meio de um homem. Ele é o novo Adão, o início de uma nova criação. Uma nova humanidade estava começando a ser forjada por meio de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Já é uma nova humanidade sendo criada, uma nova humanidade surgindo.
E ele fala a respeito dessas coisas muito boas e muito bonitas, mas Maria fica atônita e não sabe o que responder. E ela tem uma dúvida sincera, diferente da dúvida de Zacarias, que era fruto de ceticismo, de descrença. Zacarias duvida do anjo. Maria tem uma pergunta honesta, porque ela está preocupada com sua situação. Ora, eu sou noiva, ainda não sou casada, como é que eu vou aparecer grávida? Opa, eu tenho uma reputação. E aqui, nessa sociedade, se eu aparecer grávida, eu posso ser apedrejada, porque o noivado, irmãos, era uma coisa muito séria. Não existia namoro, não existia a ideia de você começar um relacionamento com alguém e do nada acabar. Você se comprometia, e isso é uma coisa interessante. Em Israel, embora os casamentos fossem também arranjados, dos pais procurarem esposas e maridos para os seus filhos, para as suas filhas, havia uma diferença. As mulheres, por exemplo, poderiam dizer não. Poderiam dizer, não quero casar com essa pessoa, não quero casar com esse rapaz. Isso era uma coisa bastante interessante, muito incomum comparada com outras sociedades na época, de se respeitar a vontade ou não daquela jovem. Mas o fato é que se ela de repente aparecesse grávida, sem nenhuma explicação, ela não tinha casado com José, e agora? Como é que eu fico? Ela faz uma pergunta sincera, honesta para o anjo, a respeito dela, de como é que eu fico. Então o anjo responde a ela, de como acontecerá, que será um milagre da parte de Deus, que será feito, como disse, sem intervenção humana alguma. E isso é possível por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Esse é talvez o versículo central dessa parte, irmãos. O trecho central. Para Deus não há impossíveis. Deus faz aquilo que é necessário, e aquilo que a gente achar que é impossível, Ele faz para cumprir os seus propósitos redentores, os seus propósitos de salvação. Ele não mede esforços, irmãos. Nós sabemos quando amamos muito uma pessoa, se nós dedicamos muito tempo, muito recurso, muito da nossa energia a ela. Aí você sabe se ama realmente alguém. Quando você prioriza de maneira efetiva mesmo. Meus irmãos, Deus deu a maior das provas para nós de que Ele ama o ser humano com um amor que nós nunca compreenderemos profundamente. Porque Ele mesmo fez questão de encarnar-se, tornar-se um como nós. Quem de nós aqui, por exemplo, gostaria ou se tornaria uma espécie de formiga para salvar formigas? Irmãos, a comparação entre Deus e nós é muito pior, é muito maior. Há uma diferença enquanto essência. Deus é completamente diferente de nós, mas Ele fez questão. Ele decidiu encarnar-se, fazer-se um homem como nós. O apóstolo João, no seu evangelho, diz que o Verbo, ele encarnou-se e Deus fez a sua morada no meio de nós. Literalmente montou sua tenda, seu tabernáculo em nosso meio. Não agora, mas como uma coluna de fogo ou uma nuvem, como era no deserto. Quando o povo de Israel tinha saído do Egito, essa era a maneira de Deus se manifestar de maneira visível a eles. Deus estava presente, eles sabiam, não porque eles viam Deus, mas porque como eles viam a nuvem pelo dia e a coluna de fogo à noite, sabia que Deus estava no meio deles. Mas Deus invisível, ninguém podia ver. Mas o apóstolo Paulo fala em Colossenses que Jesus é a face visível, a expressão visível do Deus invisível. Então, quando o Verbo virou gente, nesse dia aqui, desta concepção de Maria, essa concepção milagrosa, o maior dos milagres aconteceu. Porque Deus se dignou a andar conosco, não por meio de uma aparição de nuvem de coluna, mas sendo gente como nós, comendo conosco, andando com as pessoas, tomando água quando tinha sede, se submetendo a ser uma criança no colo de uma mulher.
tendo que receber os cuidados que uma criança tem que receber, se submetendo a ter que aprender a andar, ter que aprender a falar, ter que ter as suas necessidades limpas pelos seus pais, a comida dada pelos seus pais, ter que ser ensinado pelo seu pai a escrever, a ler e aprender uma profissão. Irmãos, isso a gente chama na teologia de estado de humilhação de Jesus, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Deus Filho, Ele é Deus, mas Ele se submeteu a ser um como nós, e esse é o grande milagre, essa é a grande prova de amor, que claro, ela culmina, né, na cruz, porque essa criança ela não nasce à toa, ela nasce para morrer, ela é um cordeiro, ela é um cordeiro de Páscoa, separado desde o início para ser morto. Mas o fato é que desde o início, desde quando foi concebido, Jesus já estava nos salvando, Jesus já estava nos redimindo, porque em Jesus humanidade e divindade fazem as pazes e andam juntos de novo. E aí ela ouve todas essas coisas e dá uma resposta positiva, uma resposta de fé, né? Isso são a vontade de Deus. De novo, diferente de Zacarias, é um paralelo mesmo, que Lucas faz de propósito. Lucas é um autor que gosta muito das mulheres, né? E ele faz questão de exaltar os exemplos muito positivos das mulheres, muitas vezes em comparação com exemplos não tão bons de homens. Isso é muito comum de Lucas, tá? Lucas era um evangelista que gostava de mostrar que, digamos, que aqueles que pareciam não ser, são aqueles que acabam sendo realmente, né? Os que são geralmente pouco valorizados pelos homens, Deus valoriza bastante. Então ele faz isso muito com as mulheres, faz isso muito com as viúvas, os pobres, enfim, é a característica de Lucas de enfatizar isso, que Deus por vezes pega aquilo que não é para vir a ser. Ele valoriza aquilo que muitas vezes ninguém valoriza. E ele faz isso aqui. E Maria dá uma resposta muito positiva, dizendo: seja feita a vontade do Senhor, como o anjo falou. E se submete por fé. Ela não sabe o que vai acontecer. Se o noivo dela vai destratá-la, vai difamá-la em público, ou vai simplesmente desmanchar o noivado, o que já seria trágico, ela talvez nunca mais conseguisse casar. Ela se submete por fé, independente do que pode acontecer no futuro, irmãos, porque fé é assim. Se você toma uma decisão calculando, né, possibilidades de prejuízos, né, no futuro, ou de ganhos, é bem possível que não seja de fato uma atitude de fé. É claro que a gente não está falando de falta de planejamento, mas quando, por exemplo, nós de fato nos lançamos diante de Deus e colocamos a nossa vida confiada nas mãos dele, nós vivemos por fé de fato, independente de as circunstâncias serem boas ou ruins. Tomaremos sempre a decisão de agradar o Senhor, seja aquela decisão uma decisão que venha nos dar lucro ou não, venha nos gerar benefício ou não, isso não importa. O que importa é fazer a vontade do Senhor. Isso é viver por fé, independente de termos ou não benefícios à frente, independente ou não de sabermos se o futuro que nos aguarda é um futuro como nós gostaríamos, ou se é algo bastante ruim que pode acontecer conosco. Irmãos, quantas pessoas no passado não amargaram um grande prejuízo nas suas vidas por fidelidade ao Senhor? Quantas pessoas também ao mesmo tempo não deixam de servir a Deus porque depois de tantos anos servindo a Deus, de repente descobrem uma doença terminal e se sentem injustiçados? Senhor, eu te sirvo há tantos anos e de repente o Senhor me dá um diagnóstico que só me dá 6 meses de vida. Ou uma coisa trágica nos acontece. Irmãos, precisamos viver por fé e não por vista, não por expectativas, mas viver confiado no Senhor e assim procurar submeter-se à vontade dele, sabendo que ele é bom, que no final ele nos garantirá realmente uma real vitória na nossa vida. E aí vem um segundo momento que demonstra que os atos de salvação de Deus, esses atos impossíveis, nos levam à adoração.
ou deve nos levar, se eles de fato mexem conosco, deve nos levar à adoração. E é o que ela faz? Ela vai apressadamente, se arruma e vai para a região da Judéia. Ela desce para o sul do país, né? E vai para a região montanhosa da Judéia, para um vilarejo no qual morava sua parente Isabel. Nós não sabemos se Isabel era uma prima, era uma tia-avó, nós não sabemos, mas sabemos que era parente de Maria. E ela então vai para ser uma testemunha ocular dos atos de Deus, de que, olha, eu quero ver isso, eu quero visitar a minha parente, eu quero visitar Isabel, eu quero ver o que está acontecendo e poder ajudá-la, que é o que de fato ela faz. Ela fica os 3 meses que restam da gravidez de Isabel, aquele período mais crítico da gravidez, o trecho final da gravidez, o terço final da gravidez, fica com Isabel para poder cuidar dela, né? Dar uma assistência nesse período até que o menino nascesse. E aí nós vemos nessa primeira parte, nesse começo do diálogo com Isabel, quando ela chega à cidade da Judéia, chega à casa de Zacarias e saúda a sua parente, Isabel exclama, né, um louvor, proclama a salvação. Ela, cheia do Espírito Santo, ela fala coisas maravilhosas, não só a respeito de Maria, mas principalmente a respeito do fruto que estava em seu ventre, né, do filho bendito que ela já estava carregando. Ela já vai grávida, porque aquele momento em que Cristo é anunciado, Jesus é anunciado como o bebê que Maria teria, o milagre já estava acontecendo. Ela já sai daquele diálogo com Gabriel grávida. Por isso que Isabel fala, bendita é você entre as mulheres. Bendita por quê? Não há, irmãos, e é bem comum os católicos entenderem esse termo, né, de cheia de graça, ou que nós, por exemplo, preferimos traduzir de maneira um pouco mais correta, muito favorecida ou agraciada, como que Maria tivesse em si graça para conceder. Nós não cremos assim. Nós cremos que Maria foi bem-aventurada, nós cremos que Maria foi de fato bendita entre todas as mulheres por uma graça recebida do Senhor. Ela recebe graça, por isso que ela pode ser dita como muito favorecida, porque Deus a favoreceu demais. Ela teve a maior honra, uma honra que todas as mulheres em Israel gostariam de ter. Porque desde quando Deus promete um Messias, promete um filho que esmagará a cabeça da serpente, que essa expectativa existia em cada menino que nascia na comunidade de Israel. Imagine então, entre aqueles que eram descendentes de Davi, né? Entre aqueles que eram da linhagem dos reis de Judá, a cada menino que nascia, havia uma expectativa de que esse é o Messias, esse é aquele por meio do qual Deus vai mudar todas as coisas e vai instaurar um reino de justiça e de paz, que não vai ter fim. A cada criança havia essa expectativa. Mas Maria então foi favorecida, porque foi na gravidez dela que isso aconteceu. Então, Isabel e seu filho, já no ventre, já adoram a Jesus, mesmo Jesus ainda sendo um feto em desenvolvimento no ventre de Maria. E isso confirma a palavra do anjo para Zacarias, de que, olha, o menino, né, no ventre da sua mãe, a sua esposa Isabel, já será cheio do Espírito Santo. Então a criança estremece quando ouve a voz de Maria, porque sabe que aquela era a mãe do Senhor, era a mãe do Salvador. E Isabel, então, fala essas coisas inefáveis a respeito de Maria e de Jesus. E ainda diz, como uma profetisa que ela foi, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, olha, você é bem-aventurada. Esse termo feliz aqui é o termo que a gente também traduz como bem-aventurado em versões da Bíblia um pouco mais tradicionais. E por que isso? Porque não é uma felicidade qualquer, mas uma felicidade suprema. E é isso que Isabel está dizendo. Você é bem-aventurada, você é muito feliz, porque você creu no que o Senhor disse.
porque houve fé da parte de Maria. Maria creu. Então Maria dá a resposta. O cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat, o seu título em latim, ele é a resposta de Maria a Isabel, em forma de cântico. É quase como que a gente estivesse presenciando um musical, né? Sabe, filmes com música, que de repente o diálogo, no meio do diálogo tem alguém que responde com música, né? Cantando. É o que Maria faz. Nesse momento ela também se enche de espírito de adoração e também louva a Deus. E ela louva por 3 razões, irmãos, para que encerrar aqui a nossa mensagem. Ela louva a Deus por causa da salvação, mas ela faz isso em de três formas. Primeiro, ela louva a Deus pela graça que ela mesma recebeu, pela salvação individual, porque Deus é o Deus que é Deus do povo, da comunidade, que quer formar para si um povo, mas que também nos trata individualmente como filhos. Há essa diferença no relacionamento com Deus. Enquanto povo, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, somos a esposa de Deus. Deus é casado com seu povo. Seu povo é a sua esposa. É assim desde o início. O Senhor forma um povo para si, com o qual Ele irá desposar. Se você parar para prestar atenção como termina a história, e está lá registrado no Apocalipse, na visão de João, a história termina numa festa de casamento de Jesus com sua noiva, a igreja. Tudo que nós estamos passando hoje, digamos que o período do aperfeiçoamento dessa noiva, certo? Para que essa noiva se apresente no dia do casamento completamente perfeita, né? Sem nenhuma mancha de pecado, para que possa desposar com o Senhor. Esse é o tratamento comunitário, coletivo, de Deus para com o seu povo. Mas Deus também tem um relacionamento individual com cada um de nós, e é um relacionamento de filho e de filha com seu pai. Então, Maria louva primeiro a Deus por conta disso, de que Deus a enxergou como filha, de que Deus considerou a sua humildade e fez ela receber uma graça completamente singular na história. Depois ela louva a Deus porque Deus também é justo. E aí, de novo, esse assunto que é muito caro a Lucas, da inversão dos papéis, a inversão dos valores. O mundo tem um tipo de valor no qual, por exemplo, quem tem mais recursos vale mais, quem tem menos vale menos. Para Deus não. Por isso que ela diz, olha, Deus, Ele exalta os humildes, Ele satisfaz com coisas boas os famintos, mas Ele despede os ricos que confiam nas suas riquezas, que acham que a vida por si só já se basta. Esses ele os despede com mãos vazias. O maior exemplo disso é a história do rico e Lázaro, a parábola que o Senhor Jesus conta a respeito do rico e Lázaro. Então ela louva a Deus também porque Ele é justo, porque o fato dele encarnar-se, né, e andar no meio dos homens não significa que todos os homens necessariamente de fato serão salvos, mas somente aqueles que depositarem fé em Jesus, fé no Filho de Deus. Ou seja, quem terminar a sua vida em outra condição que não depositando a sua fé, a sua vida em Jesus, não tem como ser perdoado, já está condenado. Por isso que o Senhor Jesus mesmo diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então ela louva a Deus também pela justiça. E por último, ela louva a Deus porque Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel às promessas que fez. Aquilo que Ele está fazendo em Maria é o cumprimento de promessa que Ele começou com Eva, que Ele repetiu com Noé, que Ele também fez a Abraão, fez essa promessa a Moisés, fez essa promessa também a Davi, e agora ela estava sendo cumprida. Deus visitou o seu povo e agora estava armando a sua tenda no meio dele. Então ela louva a Deus também por conta da sua fidelidade às alianças que o próprio Deus celebrou com o homem. Irmãos, Deus faz de fato o impossível para nos salvar.
tem feito, Ele fez tudo aquilo que a gente pode achar inimaginável. Por isso que um autor muito famoso, o autor das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele disse que o cristianismo é uma religião que não pode ser inventada, porque ela é completamente estranha, ela não conseguiria ser, digamos que, concebida pelo homem, porque ela tem coisas que não combinam com a forma de religião que geralmente nós inventamos, nós pensamos, que é muito calcada, por exemplo, em esforço pessoal, né? Em nós nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos pessoas melhores. Mas a religião de Jesus, aquela na qual diz que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, nos fala que Deus age unicamente por meio de graça. E por meio de graça Ele se relaciona com os homens. Então concluo a vocês, irmãos, lembrando isso. Deus fez o impossível para te salvar. Será que isso não é o bastante para que você louve a Deus? Mesmo que você não receba mais nenhuma bênção na sua vida, nenhuma. Será que isso já não é o suficiente para que sejamos gratos todos os dias a Deus? Eu creio que sim, irmãos. Mas creio que também nós precisamos que o Espírito do Senhor nos confirme isso, que Ele nos dê esse espírito de gratidão, que Ele nos confirme a sua palavra de fato, porque até para crer nós precisamos do dom dEle, que Ele nos mova a fé, que Ele nos dê fé para crer no Evangelho, para crer em Jesus. E aí de fato nós temos motivos reais de louvar a Deus, independente de qualquer outra circunstância na vida. Por quê? Porque nós já reconhecemos que Ele já tem feito o impossível, aquilo que ninguém imaginava. Ele tem movido céus e terras, feito tudo para salvar a mim e a você, para ser nosso amigo, para ter comunhão conosco. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tão bendito milagre que o Senhor realizou, Pai, no nosso meio, no meio dos homens. O Senhor entrou na história da humanidade, ó Pai, fisicamente, ó Deus, visivelmente, por meio da concepção de Jesus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo, porque o Senhor é um Deus que olha para nós e nos contempla como filhos por meio de Jesus, adotados por causa dele. Nós louvamos, ó Deus, a Ti também porque o Senhor é fiel à Tua palavra e cumpre tudo aquilo que diz. Não é como nós, que falamos algo hoje, amanhã nós já damos desculpas e falhamos em nossos compromissos. Senhor, nos fortalece, ó Pai, a fé, ó Pai, a crença, ó Deus, real no nosso coração, de que, de fato, ainda que amanhã nós sejamos recebidos com alguma notícia e, de repente, o Senhor não mais nos abençoasse, Pai, de qualquer maneira nesta vida, nós já teremos motivos suficientes para louvar o Senhor até o fim, Pai, da nossa vida. Porque o Senhor já tem feito, de fato, o impossível, Deus, tem realizado milagres ao longo da história para nos salvar, para realizar a Tua obra de redenção, Pai, na qual nós queremos tanto ser alvo. Senhor, nos abençoa, Pai, nesta hora. Ó Deus, nos dá fé para crer em Jesus. E no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar, irmãos. Tua voz,
Irmãos, nos coloquemos de pé e vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana. Só se eu tenho um aviso. Tem aviso? Fala aqui, Bruno. Ixi, Maria. Tá bom. Pessoal, lá atrás tem calendário. Aí vocês podem escolher entre esse aqui, né? Ou esse aqui, tá bom? Parede ou de meio? Oi? Parede ou meio? Oi? Parede ou meio? Ah, parede ou mesa, tá bom? Aí é um pra cada, tá bom? Não é um pro casal não. Tá bom? Obrigado. Gente, só registrar aqui, podem se colocar no pé Gessé, e Carol e Olivia, nós estamos visitando, eles são nossos amigos e irmãos lá da nossa igreja de Aracaju, tá? Gessé é um grande músico, e que sejam bem-vindos na Vila de Coreia.